Meus amados, a paz do Senhor. Graças a Deus. Chega de chuva. Chuva que vem arrasando tudo, né? Mas chuva de bênção, nós estamos abertos para ela. Graças a Deus, né? O tema hoje é de chuva, né? Parece que nós vamos falar de chuva. E abra sua Bíblia. Mateus capítulo 10, versículo 16. Depois Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo. Vamos ver primeiro. Mateus capítulo 10, versículo 16. Vê se está escrito assim: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Agora Efésios capítulo de número 5. Deixa eu achar. Versículo de número 15. Efésios 5, capítulo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E a leitura que nós vamos trabalhar, Mateus capítulo 24, alguns versículos do capítulo 24. A primeira passagem que nós lemos, né? Está falando da simplicidade da pomba e a prudência da serpente. E lá no livro de Efésios, a palavra de Deus nos recomenda a nós atentarmos como é que nós andamos. E a leitura que nós vamos trabalhar aqui é em Mateus capítulo 24, alguns textos do capítulo 24. Livro de Mateus. De início eu quero lembrar aqui, a chuva que nós tivemos sábado, né? Foi uma chuva normal? Ela foi normal para os nossos padrões? Mesmo aquelas tempestades que nós estamos acostumados a ver, alguma coisa foi diferente, né? Foi ou não foi? Será que só eu que tive essa como é que é esse sentimento? Alguma coisa parecia que estava errado. E estava. A temperatura hoje lá bateu em quanto? A minha sensação foi uns 45 graus, não sei quanto deu, né? Mas uns 45 graus, coisas que não está sendo normal. Nós não estamos vivendo dias normais. Nós estamos vivendo dias que antecedem a tudo aquilo que nós já entendemos, já olhamos, já vimos, por experiência, na palavra de Deus. O que está ocorrendo é algo que está diferente. O que está havendo? Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Não adianta tentar esconder. A gente está preparar para onde? Preparar para um desfecho daquilo que a Bíblia nos orienta, de que está para acontecer. Alguém sabe qual vai ser o dia, qual vai ser a hora? Ninguém sabe, mas nós sabemos que está próximo. E por estar próximo, a gente tem uma recomendação de como é que nós devemos agir aqui. Só aguardar o Senhor voltar? Não. A primeira postura que nós temos que ter como igreja, qual é?
continuar fazendo tudo aquilo que nós fazíamos antes, se nós cumpríamos a palavra de Deus. E qual era a principal recomendação na palavra de Deus? Primeiro, santificar a nossa vida. Sem santificação ninguém verá a Deus. E qual é outra recomendação que tem? Nós temos uma missão, nós temos um trabalho a ser feito, nós fomos salvos para cumprir uma obra. E a obra nossa qual é? É aquilo que nós temos, a salvação que nós temos, a garantia que nós temos da salvação, apresentar para o mundo que está perdido. Em outras palavras, como é que se chama isso? Repete. Ide por todo mundo, se chama evangelização do mundo. Se continuar fazendo isso, nós estamos no caminho certo. Faça sol, faça chuva, venha trovoada, o que for, nós temos que continuar cumprindo aquilo que nós nos propusemos a partir do instante que nós entramos na família de Deus. A obra que Deus tem conosco é essa: tratar primeiro a nossa salvação. Como é que nós trabalhamos ela? Através da santificação. E como é que nós fazemos a obra? Levando agora essa mensagem para os outros. Mas tem algumas coisas que nós devemos fazer. Se nós estamos preparando para uma viagem, se nós estamos preparando para um evento acontecer, nós sabemos que esses dias que estão antecedendo está cumprindo algo da palavra de Deus, de que alguém está fazendo tudo para que nós não alcancemos a nossa salvação. Exemplo: alguém grande, alguém grandão, valentão, chega assim e fala: eu vou te dar um soco. O que é que tu faz? Fica rindo, olhando, vai dar nada. Primeira coisa, nós temos que atentar que ele está falando a verdade. E vai que está falando a verdade, pode estar brincando, mas vai que está falando a verdade. Então a primeira preocupação nossa é essa: ele está falando a verdade. Só vai levar o soco quem estiver desprevenido. Primeira coisa, vai fugir dele, vai correr, passa para outro lugar, ele está aqui, passa para outro lado. Se em vez de um tapa ele falar, vou te matar, nós temos postura para fazer, a não ser que nós não temos cuidado com a nossa vida. Está ali alguém valentão lá, não, o que nós temos que fazer? Primeira coisa é acreditar que ele está falando a verdade. E segundo ponto, tomar atitudes. Nós estamos sendo atacados, mas de uma forma terrível. E quem é que está nos atacando? Olha para lá. É aquele que tentou Cristo, aquele que tentou derrubar a Cristo, aquele que fez tudo para impedir o ministério de Cristo, o plano da salvação fosse interrompido desde o início. Ele tem feito isso para que o homem não cumpra o propósito de Deus. E ele está atacando, está fazendo coisas ali, está chegando até chegar nos nossos dias. Quando chega nos nossos dias, ele está se redobrando. A batalha, o ataque que ele está lançando quando eu falo assim contra cristãos, não é somente contra cristãos, é contra todo ser humano. Ele está tentando destruir tudo aquilo que Deus deixou agora. O que Deus criou, terra, todo o universo, tudo aquilo que Deus, ele está tentando destruir, e principalmente o ser humano. E ele tem usado pessoas, e ele tem ganhado. Primeiro ele começa arrastando, convencendo a terça parte dos anjos. Essa é uma batalha que começou antes da formação do homem. Ela começa lá atrás, quando estava o mundo invisível sendo criado, é ali que começa. E ele imediatamente é colocado fora de cena, e a partir de então, aí vem a criação do homem, Jardim do Éden, tentativa, todo o tempo. Adão cai, e quando ele cai, ele arrasta toda a criatura humana.
E por ele arrastar, o inimigo ali começa, ele vai tentar. Quando Deus deu para o homem esse propósito de ser o representante de Deus aqui na terra, ele começa a trabalhar contra isso. E ele consegue ganhar ali, né? Ele consegue ganhar através de Eva, chega em Adão e vende toda a humanidade. Aí começa esse processo. Nós olhamos assim, foi continuando. No dilúvio, aconteceu alguma coisa terrível ali no dilúvio, que Deus fala assim: eu vou acabar com tudo. O que foi que aconteceu? Será que o que aconteceu lá está acontecendo nos nossos dias? Está, mas num nível muito superior àquilo que nós imaginamos. Quando nós entendemos o dilúvio, nós compreendemos que no dilúvio o ser humano ele foi se degenerando. A palavra de Deus fala que houve um encontro de alguns seres chamados filhos de Deus, juntando com filhos dos homens, causou algo tão terrível que Deus falou: vou acabar com tudo. E acabou, mas não destruiu o seu plano de ter o homem agora como seu herdeiro. Ele providencia que uma família seja salva, e através dessa família é que começa agora essa geração que chega até nós. Essa geração, logo depois do dilúvio, começa Satanás trabalhando ali. E que eu quero chegar aqui, no que nós estamos vendo agora, quando está chegando nos nossos dias, são algo terríveis. É pior do que aquilo que o ser humano imaginaria. Começa com Nimrod, tem um casamento ali, as filhas do Nimrod na Babilônia, eles começam a tentar contra Deus. Quando nós olhamos, que nós chegamos, o que foi que aconteceu de terrível? Algo terrível aconteceu, que as histórias contadas por todos os povos, ela tem uma versão do dilúvio, tem uma versão do que aconteceu antes do dilúvio. O que aconteceu no dilúvio que foi terrível para Deus? Já viu essa história da mitologia grega, dos semideuses, daquelas coisas que aconteceram lá? É uma história que é contada por todos os povos depois do dilúvio. Eles contam que aconteceu alguma coisa lá terrível, mas continuou acontecendo até chegar nos nossos dias, e foi acontecendo. Se nós olharmos bem, o que é que está acontecendo com o ser humano hoje? Com o ser humano está acontecendo, já viu? Eu estou falando isso, deixa eu pegar uma folhinha que eu tenho aqui. Essa folha é antiga, são anotações minhas do ano de 2006, quando estava fazendo alguns trabalhos para fazer um livro. Eu escrevi um livro em 2003. Antes disso, nós já fazíamos algumas pesquisas. Só que em 2006 eu guardei as anotações que estavam perdidas lá em casa, e eu estava vendo ali o que é que estava planejando aqui fazer com o ser humano. Já ouviu falar num negócio chamado Codex Alimentário? É uma sigla, é o chamado Código dos Alimentos. É aquilo que mostra, por exemplo, quanto pode ter num determinado alimento, de um elemento qualquer, um elemento químico ou qualquer outra coisa, que causa mal à saúde. Então eles limitam, olha, por exemplo, 0,6 miligramas faz mal. Então eles limitam ali, e naquele alimento não pode ter esse elemento maior do que aquela taxa que é colocada no alimento, que é colocado nesse código. No ano de 2007, foi uma mudança no Código Alimentar, no Codex Alimentários, de que nós começamos a comer veneno. Teve um projeto chamado Projeto Genoma, que todo mundo conhece muito bem. Por que é que teve esse Projeto Genoma? É para
ver o código humano e começar a trabalhar no ser humano através eles fazem de mudança na genética, começa com animais e termina no ser humano. Mas trabalhando no ser humano, sabe para que é isso? Para que o ser humano não seja reconhecido como humano. Mudança no comportamento humano. Lembra do alimento transgênico? O alimento transgênico foi um fracasso. O único alimento transgênico que deu certo, entre aspas, foi aquele da soja, a soja transgênica, e que hoje você não pode dar uma soja, por exemplo, para alguém do sexo masculino, porque sabe que vai crescer, os seios vai desenvolver, vai afinar a voz, mas eles começaram a mudar na genética humana. E isso, eu já vi essas coisas lá no ano de 2007, por aí, as coisas acontecendo. Imagina como está hoje. A mudança que está feita na estrutura do ser humano. Sabe para que é isso? Para que o ser humano não seja reconhecido como humano, seja aquela mudança de transformação. Hoje está fazendo o casamento do ser humano agora com, por exemplo, com metal, a chamada robótica, fazendo junção, querendo modificar a estrutura do corpo humano. O que eu estou querendo dizer é que tantas coisas, deixa eu olhar aqui o que eu anotava nessa época, né? Como é que Satanás trabalhava. Alguém já ouviu falar no Comitê dos 300? Já ouviu falar no Comitê dos 300? Já ouviu falar no Clube de Roma? Aí tem outras partes conhecidas, maçonaria, usar o tráfico de drogas, isso tudo era da época, né? Comissão trilateral. Opa, a gente fala, hoje não se fala mais nisso, mas ele está atuante, né? Alguém já ouviu falar nos 9 homens invisíveis? Já ouviu falar nisso? Como é que isso funciona no ocultismo? No ocultismo nós sabemos quem é que está acima dos anjos caídos: Satanás. A escala ali dos anjos caídos, né? 7 anjos que são chamados os chefes os principados que tem ali. E tem representantes humanos, seres humanos que são preparados ao longo da história humana. Sabe para quê? Para fazer o papel do anticristo. Não vai ter um homem que vai ocupar o governo mundial que é homem, não é Satanás, é um homem, que é o chamado anticristo, e durante 3 anos e meio, e que Satanás vai ocupar o lugar dele no final da grande tribulação. Então são 7 homens que ao longo do tempo, da história humana, eles são preparados para ocupar. Lembra que a Bíblia fala que há muitos anticristos? Hoje, quando a gente olha assim, quais são as pessoas que, em princípio, não estou falando que sejam eles, porque por mais que procure e ache assim, eles se tornam invisíveis, você não acaba não sabendo quem. Deixa eu dar um exemplo. Como é o nome do milionário aí, que quer levar o ser humano para Marte? É o Elon Musk. É o nome assim? Não entendi. O que ele quer fazer? Ele quer salvar uma parte do ser humano. O que seria isso? Um tipo de anticristo. Eu estou falando, não estou dizendo que é, mas pelos projetos que ele está fazendo lá, é alguém que quer colocar no lugar de alguém que vem se apresentar. Quem é que vem se apresentar que nós esperamos como Salvador? Cristo. Então esses que estão ali,
Lembra-se de que muitos milionários estão se colocando numa posição de querer fazer o bem para a humanidade? Bilionários, não é milionário, bilionários, né? Você vai encontrar alguns nomes aí. Teve uma pessoa que recentemente faleceu, chamada de Henry Kissinger. A maioria que conhece, né? Já ouviu falar dele. Morreu com 100 anos. Antes dele, né, que morreu com 102 anos, morreu em 2018, foi o David Rockefeller. São pessoas que têm uma proeminência tão grande e que agem para o bem da humanidade, entre aspas. Aí a gente vai ver agora Bill Gates. Viu os projetos do Bill Gates? É tudo projeto bom. Olha que coisa bonita, que coisa boa, né? Então são pessoas, sabe, eu estou falando o nome aqui porque agora os que transparecem ninguém esconde mais, né? Tem alguém chamado Príncipe Charles, que agora se transformou em rei. Ele se orgulhava de colocar numa posição de destaque. É tanto que, apesar da mãe, a rainha Elizabeth II, ser a rainha da Inglaterra, mas todos os políticos, quando ele ia lá na Inglaterra, eles tinham uma audiência com o príncipe Charles, e ele se orgulhava disso. E ele se julgava como até um herdeiro do Drácula, né? Aquele conde. Ele julgava um herdeiro dele. Então são pessoas, estou dizendo, exemplo aqui, você pega 9. Na hora de assumir, né, ninguém sabe quem assume. Ah, irmão, você que assume. Porque quem vai dizer que assume? É Satanás. É ele que vai dizer quem vai assumir a função de governante mundial, né? Então, tem pessoas aí que estão se preparando e vai lá. Uma pessoa que aparentemente enganaria muita gente se fosse o Donald Trump. Mas ele é de direita. Vamos dar lá. Ele é alguém que preza pelos valores cristãos, alguma coisa assim bonita. Mas vou te falar um negócio. Se acontecer hoje, um governante mundial se apresentar para o mundo, solução para tudo, o mundo vai aceitar. Quem é que não vai aceitar? Quem não aceita? Se estiver presente, a igreja não aceita, porque a igreja sabe que alguém que está prometendo paz, que está prometendo para este mundo resolver todos os problemas aqui, a igreja não vai aceitar. Se não tiver um padrão da palavra de Deus, a igreja não aceita. Israel aceita, mas a igreja não. Mas agora nós temos igreja, estamos aprendendo isso. Temos igreja e tem igreja. Quando eu falo igreja, é a que nós estamos aprendendo, né, que no estudo da escola bíblica, uma igreja chamada de igreja triunfante. Que igreja triunfante é essa? A igreja que ninguém sabe quem é, que só vai se revelar quando a igreja for arrebatada. Aí que vai se revelar. E a igreja que nós estamos vendo aqui, a igreja triunfante, essa invisível, ninguém sabe quem é. E a igreja que nós somos atualmente, todos os vivos em toda a terra, é a igreja militante, está presente em todo o planeta. Só que a igreja militante é algo não real. Por que não é algo real? Porque a igreja verdadeira é a igreja triunfante, a igreja que vencer, é essa que será a igreja triunfante. Então, para essa igreja militante, que agora que está junto, joio e trigo, está juntos. Se essa igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, para essa igreja que ficar, o joio que ficar, ele vai aceitar alguém. E como é que ele vai aceitar alguém? Agora vamos entrar uma figura de um presidente que todo mundo agora o tem como de direita, né? Isso serve para a gente também.
né? Serve para a gente também. Tem um governante que nós não aceitamos, mas na hora que apresentar um governante, todos sabem quais são, que ele se apresentar como solução, todo mundo vai junto. É o maior perigo. Por que é o maior perigo? Porque na hora que apresentar alguém, vamos pegar o exemplo lá, a eleição americana vai acontecer agora, e ele já saiu na frente, ele já começou a ganhar a corrida, pelo menos no partido dele, para ser o representante dos Estados Unidos lá. É uma igreja que não estiver atenta, vai abraçar como se fosse o Salvador do mundo. Está vendo o engano? O perigo que é. Então, se abraçar, estou falando dele porque, se nós olharmos bem, ele tem uma postura que ele fala, mas na hora que você ver todas as simbologias que acompanham, as coisas que acompanham, quem foi nos seus amigos antes dele ser eleito presidente dos Estados Unidos, você começa a olhar assim e ver que tem alguma coisa, no mínimo, estranha na vida dele. Eu comentei num vídeo aqui, acho que uma semana atrás, um vídeo que apareceu na internet, chamado assim, Deus criou Trump. Isso foi agora, semana passada. Coloca aí. Pastor, eu estou com uma emergência. E essa emergência que, enquanto o senhor está dando aula aí, meu filho entrou em contato comigo, não precisamos sair não. Ele está pedindo que eu levante o clamor, ele está sofrendo um ataque espiritual na rua e ele disse: eu estou sujeito a passar por todo mundo, eu estou sendo atacado pelo maligno, pai, eu preciso de alguém que olhe por mim. Em nome de Jesus, vamos aqui, pastor, vem aqui, graças a Deus. Olha, em nome de Jesus, vamos fazer esse clamor aqui agora. Meu filho Aldeir, vamos orar agora. Pai querido, Deus Senhor, Pai querido, sou vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venceu da cruz do Calvário. Deus agora se impôs sobre o principado, sobre o potestade, sobre o nome de Jesus, que seja bendito todo mal em nome de Jesus. Eles são unidos, não há negócio, não há principado, não há potestade nessa hora, em nome de Jesus. Há poder em nome de Jesus. Há poder em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós ordenamos, pare esse ataque agora. Em nome de Jesus. Pare esse ataque. Oh Deus, agora. Deus, Pai querido, na sua conversa, nas suas condições, Deus, esperamos, Deus, nos salve. Em nome de Jesus. Dispare esse ataque. Dispare essa força. Em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia. Estamos sendo atacados de uma forma terrível. Sinais, agora vamos entrar no livro de Mateus, capítulo de número 24, quando o Senhor falou assim: quando essas coisas estiverem acontecendo, o que é que nós devemos fazer? Nós temos atitudes a tomar. Nós precisamos agora entrar num processo. Qual é o processo nosso? Trabalhadores das últimas horas. Nós somos aqueles trabalhadores em quem o Senhor conta, e é por isso que nós precisamos estar juntos. Eu vou falar dos sinais dos tempos. Começamos a falar agora sobre pessoas que são usadas de uma forma terrível. São usadas para atacar, para dizimar a humanidade. Estão dizimando a humanidade. Primeiro, um dos projetos que falava muito na época é um projeto chamado Projeto HAARP, H-A-A-R-P. Esse projeto, na época, era totalmente desconhecido. Eram umas pesquisas que eram feitas para bombardear a ionosfera
e refletir os raios, era de micro-ondas para todo lugar do planeta, isso naquela época. E era feito de uma forma bem de surdina. Ninguém entendia o que se passava. Esse projeto, ele teve uma ênfase muito grande durante as Olimpíadas da China, as chamadas Olimpíadas de Pequim, naquele período lá das monções, onde tinha muita chuva. Naquele período, durante a Olimpíada, não choveu. A mudança climática, chamada guerra climática, eles provocam, com o projeto HAARP, provocam terremotos, e o terremoto, se for dentro d'água, provoca tsunamis, provocando as coisas mais terríveis. Isso é o ser humano fazendo. E por que, quando nós começamos a falar de ocultismo, é de que pessoas são enganadas entre aspas, a partir de um determinado ponto, eles entendem a quem eles estão servindo, eles invertem aquilo que Deus faz, e eles procuram refúgio em quem? Em principados e potestades, que começou agora de uma forma direta a trabalhar com seres humanos. O projeto da nova ordem mundial, ele foi instituído no ano de 1776. Foi aquele projeto. Olha quanto tempo tem. E isso foi eles trabalharam durante a Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as doenças que foram disseminadas durante a Segunda Guerra. Todo esse projeto é coisa de homem. Você começou a trabalhar nisso. Como é que está chegando nos nossos dias hoje? A mudança climática que está acontecendo no mundo inteiro, a chuva que nós tivemos aqui, aparentemente foi uma coisa acidental, mas já reparou que em toda parte do planeta está acontecendo chuva nesse nível? Nós começamos a desconfiar de alguma coisa lá, quando aconteceu aqui no Rio de Janeiro, primeiro Teresópolis, alguma coisa começou a mudar ali, né? Lembra essas barreiras que começaram a cair, destruindo tudo, em Minas Gerais, em alguns lugares, né? Você sabe o que provoca isso? Ondas sonoras. A coisa está tão terrível hoje, que a gente olha assim e fala assim, está viajando, o homem não tem capacidade de fazer isso. Faz. Provoca a destruição onde quer que aconteça. No sol, eu já comentei isso aqui, lembra quando eu comentava, falando assim, de que foi o Bill Gates, tinha um projeto, foi em 2020, para cobrir o sol, para esconder o sol. Esse projeto foi em 2020, mudança climática, escondendo o sol. Mas a gente fala assim, mas o homem pode fazer isso? A Bíblia diz que vai acontecer. E isso não é Deus agindo, é o homem usando a tecnologia. Esse projeto de cobrir o sol, lembra da Covid? Como é que as coisas aconteceram? Hoje ninguém em sã consciência acredita que foi uma coisa acidental, mas foi algo trabalhado. Nós tivemos aí recentemente, recentemente não, qual foi o dia que eu falei que foi na segunda-feira, né? Que eu fui atender uma vizinha, de que ela estava sentindo dores, aquele negócio, vomitando aquele negócio todo lá assim, dor no peito, vomitando. Falei assim, isso é ataque cardíaco, lá. Aí levamos ela ali no hospital, foi internada lá no hospital. Aí no final do dia, né, o que foi que aconteceu? Quando foi no dia seguinte, né? Aí, não, ela está com sintomas, melhorou um pouco, mas o estômago permanece, continua com aquela indisposição, vomitando lá, mas eles não acharam nada nos exames. Aí eu falei assim, tem algo errado. Durante a Covid, como é que acontecia? A pessoa entrava no hospital com alguns sintomas, o hospital olhava, virava assim, daqui a pouco, não tem nada não, volta para casa.
Aí ia para casa, não tem nada, foi diagnosticado lá, isso aí, alguma coisa, virose, dava uma desculpa qualquer, alguém voltava para casa. E quando a pessoa voltava, como é que voltava agora para o hospital? Num estado gravíssimo, entubava e não saía do hospital. Muita gente aconteceu isso. Algo terrível. Será que está acontecendo de novo? Alguém tem confiança hoje na estação de tratamento de água? As coisas estão sendo colocadas por seres humanos. E está acontecendo de tal modo, de tal forma que a gente fica olhando assim, olha, a gente prepara. Por que é que essa reunião para a gente hoje é importante? Para nós olharmos e atentarmos que nós devemos tomar posições. E uma posição, se nós juntarmos, a gente vai olhando e falando assim, como é que se faz isso? Eles falam, me dá um exemplo aqui agora. Vai chover na quinta-feira, não é isso que está previsto? Uma chuva forte para quinta-feira? Está previsto. Previsão, deve chover quinta-feira, mas dificilmente vai ser com o mesmo padrão do que aconteceu no domingo. Por quê? Porque se for naquele padrão não tem aviso, pega-se de surpresa. Foi sábado, então dificilmente vai ser no mesmo padrão. Pode ser uma chuva forte, porque a previsão agora elas são mais acertadas, mas dificilmente vai ser naquele mesmo padrão. Por que não vai ser? Porque as pessoas vão se preparar, e a ideia é pegar desprevenido, é pegar sempre de surpresa. E como é que a gente tem que fazer lá? A palavra de Deus nos orienta: prudência, simplicidade para não causar dano, e prudência para não sofrer dano, não é? E comandar, e começar a olhar agora tranquilo. Nós entendemos que a guerra vai existir, ela vai existir. Quando é que não vai ser? Mas você já tem que estar preparando algumas coisas enquanto nós estivermos aqui, porque ninguém sabe quando Jesus volta. E como é que se faz? Porque se alguém avisar, um temporal daquele, se alguém avisar, der um alarme, vai chover forte, basta avisar umas 2 horas antes, e a pessoa se prepara e não é pego desprevenido, não é isso? Mas não avisa, não tem aviso. Mas se nós estivermos lá, nós podemos comunicar com os outros: prepara, faz isso lá, preparar coisas. Lembra o que está acontecendo agora no Mar Vermelho? Eles estão fechando o canal, para quê? Para estrangular quem? Israel. É por ali que passa toda a provisão, a produção que vai para Israel através dali, e escoa através dali também. Mar Vermelho é o mais simples. Além do Israel, toda a Europa vai na carona. Eles começaram agora a fechar aquele canal. O que vai acontecer com isso? Primeiro, aumento do preço, combustível, alimentos. Prepara para aumento brabo. Não precisa chegar à guerra, basta ter esse rumor de guerra para ter um aumento brabo. Aí a gente fala em estocar alimento. Adianta estocar alimento? Por algum tempo adianta, mas tem que ter alguns cuidados. O que aconteceu aqui segundo conheci a irmã Shirley, né? O esposo da irmã Shirley, tinha os alimentos prontos, veio a água, levou tudo e foi um prejuízo muito grande. Olha, prepare para guardar direitinho, livre da água, mas livre principalmente de quê? Energia. Vai ter crise de energia muito rápido. E não vai ser aquela energia que vai faltar assim rápido de um tempo e outro, não. Vai ser uma falta que vai causar diferença. Então adianta estocar na geladeira, no freezer? Não adianta. Se não tiver uma condição de manter ali, vai perder tudo. O alimento, se não for bem guardado, bem olhado, estruturado lá, como é que se estoca? Um mínimo, não estou dizendo para estocar muita coisa não, nós não temos plano de ficar aqui não. Mas para ver isso, por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor falou assim: olha, quando começar essas coisas, toma uma postura. Livro de Mateus.
quando está falando assim, abominação assoladora, no livro de Daniel, isso é Jesus falando, quando acontecer, fuja, você tem que tomar atitude, vai ficar dentro de casa, fuja para os montes, começa olhando assim, começa resguardando, você está longe, não volta para casa para tomar as coisas lá não. Onde é que foi que pegou todo mundo desprevenido? Nessa profecia, no ano 70, quando o templo foi destruído. O que aconteceu com o judeu? Estava esperando o Messias já tinha vindo, Jesus já tinha vindo para o judeu, foi rejeitado. Ele fala, qual é o melhor? Roma vai atacar Jerusalém, que era a capital dali da Judéia, né? Vai atacar Jerusalém. Qual é o lugar mais seguro para o judeu? Jerusalém, no templo. Para o judeu era o lugar mais seguro, porque ali o Messias vai vir em Jerusalém, vai derrotar o exército romano, então o lugar mais seguro em Jerusalém. Mas foi essa a orientação de Jesus? Falou, fuja. Quem foi que fugiu? O crente. A igreja que estava instituída ali, quando entendeu que Jerusalém estava sendo cercada, eles fugiram, principalmente para uma cidade chamada de... fugiu o nome da cidade agora, mas na circunvizinha ali da Jordânia. Fugiram para lá e foram salvos dali, que depois foram perseguidos, né? E perseguidos até a morte, mas fugiram e tiveram ali um escape. Então temos que tomar atitudes. O inimigo está falando, vou fazer isso. Quem é o principal porta-voz do inimigo no mundo inteiro? Quem é? A mídia. Quando fala em mídia, em termos de Brasil, qual é a mídia principal? A Globo. Só que a Globo é fichinha nessa história. Qual é o principal porta-voz do sistema? Hollywood. Vira os filmes de Hollywood, como é que eles são, todos eles são, deixa eu dar um termo aqui bem, não são proféticos, porque não é profecia, eles são, o termo mais certo é premonição. O que quer dizer, o que Hollywood fala? Vemos os filmes que mais fazem sucesso em Hollywood, são aqueles filmes que registram catástrofe, desastre, mundo acabando, guerra, são as profecias. Para que ele faz isso? É para anunciar para você tomar posse? Não, é para causar pânico, porque esse sistema acredita que quando alguém está em pânico, ele está indefeso. Ele pega as suas liberdades, quando ele está com medo, ele pega todos os seus direitos, entrega para outros, faz ali. Então eles sabem ali, então eles vão profetizando, então falam assim, a vida está copiando a arte. Não, está sendo anunciado o que eles querem fazer, é que eles intentam fazer. Então Hollywood fez um trabalho muito vasto sobre isso, tem filmes, uma série de filmes que mostra tudo isso que está acontecendo agora. Mas por quê? Porque eles vão direcionando para aquilo que eles querem fazer. É alguém que está dizendo assim, olha, o resultado vai ser tal, vai ser isso, mas já está tudo programado para aquilo acontecer. E assim que eles vão abocanhando, vai tomando, assim que Satanás vai tomando conta de toda a terra, e já tomou conta de toda a, como eu falo assim, a elite humana, que Satanás usa quem? Os mais fortes, os mais poderosos, os mais sábios, os mais bonitos. É assim que Satanás faz. Quer ser um alvo de Satanás agora para ele querer te abraçar? Seja um bilionário, ele vai correr atrás, vai mandar logo os asseclas dele para que cercar dessas pessoas. É por isso que todos os bilionários ele encontra lá. Qual outra coisa que ele promete, além de dinheiro e fama? Promete poder. Os poderosos de toda a terra, reis, príncipes, presidentes, o que for lá, eles vão de tal forma para esse ocultismo, e é assim que eles vão trabalhando em toda a humanidade. Como igreja, nós precisamos entender que nós precisamos nos unir, porque quem usa os mais fracos, aqueles que não são, aqueles que são chamados de Zé Povinho ou Gentinha, né? É esse que Deus usa.
Ele escolhe quem? As coisas loucas deste mundo. É assim que o Senhor faz. Então, qual é o procedimento e por que é que eu gostaria de fazer uma convocação aqui? É para nós nos formarmos. Olha só, eu citei o exemplo da irmã Shirley pelo seguinte, porque se numa hora dessa, isso pode acontecer, a irmã Shirley com a outra, a irmã Margarida, né? A irmã Margarida e outras irmãs, se nós tivéssemos assim um determinado fundo de emergência, a hora de usar era agora. Se nós nos juntarmos aqui, começarmos a trabalhar nisso, sabe por que isso? Que não contamos com mais ninguém. Nós só contamos com o Senhor. E nós vivemos em família. Então essa é a família que nós temos que juntar nessa hora. Até porque, olha, sabe o que aconteceu? Um dos sinais para mim de que algo está terrível é olhar para o céu. É quando eu vejo aquelas nuvens, né? Aquelas nuvens de avião. Não é a nuvem natural, não. Aquela nuvem que é chamada de, se pesquisar na internet, é chemtrails, né? Aquele rastro do avião que transforma numa nuvem, o céu fica todo riscado com aquilo ali. Eu falo assim, olha, vai ter temporal. E nós olhamos, e quantas vezes a gente olha assim e fala, agora já está, antes já era mais enfático nisso, né? Agora a coisa está se tornando tão comum que parece coisa natural, ninguém mais olha sabendo que alguma coisa terrível está acontecendo. Eles estão trabalhando, eu falei daquele filme, né? O Mundo Depois de Nós, né? Ele trouxe tantas características ali de que está programado para acontecer. Uma delas é que um garoto ele é picado por um inseto, e aquilo ali ele causa um mal, ele começa a cair os dentes, começa vômito, cair dente, começou a usando insetos nessa guerra. Nós somos bombardeados. Quando falo de insetos, lembra do carrapato? Vez por outra dá um surto de febre maculosa lá, são carrapatos tratados geneticamente. Aí aconteceu em Minas Gerais a febre maculosa, aconteceu acho que no Espírito Santo, né? Um surto, né? Mas são igual os insetos da zika, dengue, chikungunya, são tratados geneticamente para causar dano na humanidade. E isso vai virar agora de uma forma tão terrível que a gente identifica como as pragas do Apocalipse. Tudo acontecendo dessa forma. Então nós precisamos estar atentos para isso, juntarmos mais, fazermos um grupo de estudo. Eu estou falando aqui, mas eu estou falando de memória. Vai lá, pesquisa, dá uma olhada lá e começa a ver que agora muita gente já está denunciando essas coisas, já está se tornando público. Agora o mundo não sabe o que fazer, mas nós sabemos o que fazer, porque sabemos a hora que nós estamos vivendo. E a hora principal disso, qual é a principal coisa que nós temos que fazer? Primeiro, santificação. É hora de nos juntarmos, porque Ele vai tentar tirar a nossa segurança. E segundo, evangelizar. Quem estiver próximo, ou não importa quem seja, é hora de clamar pelos filhos, olhar para aqueles desviados, olhar para pessoas em volta, vizinhos, começar agora um evangelismo. Estamos preparando para o fim. E quando está preparando para o fim, é um exame final. Alguém fica, vou estudar do jeito que eu estudava antes. Não, alguém se esmera nessa hora. E é por isso que nós precisamos ter um ânimo maior nessas coisas. Eu tinha uma lista das coisas que eu ia comentar de antes, né? Mas falar de hoje, ela é muito mais, está muito mais visível do que a gente possa imaginar. E nós precisamos entender, Jesus está à porta. O inimigo está terrivelmente desesperado para implantar o seu reino, que é isso que ele quer. Porque ele sabe que a partir desse ponto, quando Jesus arrebatar a igreja, ele vai ter pouco tempo. Então ele está está tudo preparado para o governo mundial. Por que é que não foi instituído ainda? Se está tudo preparado. Aquele Klaus, o nome não adianta, sai muito difícil. Que anunciou o grande reset em 2020, que ele assinou o grande reset, tudo preparado para quebrar o sistema bancário, para começar tudo de novo. Por que ele se está preparado? Por que ele não fez ainda?
Essa guerra já poderia estar acontecendo, a chamada Terceira Guerra Mundial. Por que não aconteceu ainda? Falta uma coisa: a Israel assinar o acordo. Na hora que Israel assinar um acordo de paz, é que começa a grande tribulação. E nessa hora nós estamos prontos para o Senhor voltar. Já está tudo programado e tudo preparado. Lembra-se quando começou a guerra, no dia 7 de outubro, que eu trouxe menção a uma profecia, o cumprimento de uma profecia, foi Obadias, né? De que tem um extermínio para o povo. No caso seriam os amalequitas, que é descendência de Esaú, e que a descendência de Esaú são os palestinos, porque eles não são árabes, são palestinos, né? Tem uma profecia dizendo no extermínio desse grupo radical, está prestes a acontecer, né? Então é profecia bíblica, está próximo de acontecer o extermínio desse grupo radical. Lá mais adiante fala no extermínio de palestinos, mas isso aí é mais adiante. As profecias bíblicas agora olhando para Israel. Por que é olhando para Israel? Até 1948 Israel não era nação. A partir de 1948 foi que ela se torna nação. E quando ela se torna nação, o Senhor volta a tratar Israel como nação. O que está dizendo? Terminando o tempo dos gentios, terminando o tempo da graça, terminando o tempo da igreja. E aí sim, vai tratar agora como nações. Mas para tratar com nações, primeiro a igreja tem que ser arrebatada. Amém? Próximo eu vou trazer, se Deus permitindo, vou trazer agora detalhes daquilo que nós podemos juntar, fazer, trabalhar juntos, um orientando o outro, né? Agora como uma família, e principalmente estarmos mais juntos, mais reunidos. Se permanecermos dispersos, né? Eu estou muito envolvido com família. Se ficarmos muito dispersos, o Senhor quer tratar com a sua família. Precisamos estar juntos agora, né? A obra de um é obra do outro, os trabalhos da igreja é um trabalho em conjunto. É aqui que nós estamos servindo a Deus, e precisamos estar servindo a Deus em todas as frentes que foram levantadas, principalmente santificação e evangelização. Pastor Sidney, por hoje.